Olá, torcedor do Auto Esporte Clube. Este é mais um episódio do Arquibancada Automobilista, entrevista os vencedores. No episódio de hoje, estamos recebendo aquele que foi técnico do Auto Esporte Clube em 2006 e, na oportunidade, foi campeão da segunda divisão e conseguiu também o acesso para a primeira divisão no ano de 2007. Ele, enquanto treinador, né, já em 2002, ganhou já o primeiro título, né, no primeiro ano como treinador da Copa Verão. Em 2003, com o Botafogo da Paraíba, ganhou o Campeonato Paraibano e trabalhou em alguns clubes, como Cruzeiro, de Itaporanga, Miramar, Cabedelo, entre outros. Né? Vários acessos, né? Conseguiu, no ano de 2003, ficar em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série C, onde, na oportunidade, subiam os dois primeiros. Enfim, na época de jogador, conseguiu ganhar o Campeonato Paraibano como atleta, no ano de 86, 88, atuando pelo Botafogo da Paraíba. Seja bem-vindo, Washington Lobo. Boa noite, Marcos. Boa noite, os ouvintes. Tive uma passagem pelo Auto Esporte, graças a Deus. Como treinador deu tudo certo, né? Conseguimos o nosso objetivo, que era trazer o Auto Esporte naquele ano à primeira divisão, no ano seguinte, e conseguimos através de um excelente trabalho. Um fato pitoresco aconteceu neste ano, né, de 2006. Tínhamos algumas equipes que iriam disputar a segunda divisão e trabalhamos em cima, o foco foi todo em cima deste campeonato, se preparamos muito bem para que a gente pudesse levar o Auto Esporte à primeira divisão, e tudo ficou mais fácil porque algumas equipes desistiram e só restaram duas equipes, e essas duas equipes disputou o título de campeão da segunda divisão, que foi a Pere Lima de Seu Pedro e o Auto Esporte, onde conseguimos duas grandes vitórias e levamos ao Auto Esporte a primeira divisão e o título de campeão da segunda divisão. Isso foi muito importante, porque a gente, quando faz um trabalho em uma equipe, a gente sempre almeja o objetivo final, que é ser campeão. E dessa vez não foi diferente, né? Conseguimos esta façanha pela equipe do Auto Esporte. Washington, já indo para a decisão, né, na primeira partida, né, que foi lá em Campina Grande, o Auto Esporte ganhou por 7-0, né, lá no Amigão, da Desportiva Pere Lima. Né, e na oportunidade foram 4 gols de Marcelo Santos, Alexandre, Hidalgo e Valdir, cada um com um gol. Né, 7-0, partida de ida. Na partida de volta, já no Almedão, o Auto Esporte ganhou por 1-0 com um gol de Missinho. Né? Ali entre uma partida e outra, como foi assim para acalmar os ânimos, né? A euforia que é natural do humano, né? Depois de uma partida de ida com um placar tão elástico? Foi uma semana tranquila, pode-se dizer, né? Apesar de a gente já saber que estava na primeira divisão, porque jamais a gente ia ter aquele resultado revertido pela equipe da Pere Lima. Todo respeito ao trabalho de quem estava lá. Nossa equipe era muito bem treinada, estava bem fisicamente. O trabalho de Marco Nascimento como preparador físico dispensa comentários. E nós já sabíamos que a gente ia ser campeão, né? Agora, foi um jogo difícil, um jogo em que a equipe do Pere Lima deu mais trabalho, se organizou mais, veio alguns atletas que eles contrataram, que botaram no outro jogo, aí já dificultou muito, e também houve um pouco de relaxamento da equipe do Auto Esporte, né? Devido ao placar tão elástico que a gente conseguiu na primeira partida. Mas, de qualquer forma, conseguimos mais uma vitória
e selamos a nossa classificação com um placar de 8-0. Washington, o Auto Esporte, até o ano de 2006, né, o último título, né, da primeira divisão foi no ano de 92. Né? Então, até de 92 até 2006, já um período grande, né, sem levantar troféu. Né? Como foi você ali naquele período ali? Você, quanto treinador, ter ali a possibilidade, né, resultado de um trabalho, e dar um título, né, conquistar um título para um clube que você tantas vezes jogou contra, na época que era jogador, né, nos botautos, principalmente os botautos nos anos 90, né? Como foi assim, o que é que você, a leitura que você fez, né, na época? Veja bem, a gente tem um carinho especial pelos clubes que a gente passou, né? Eu iniciei minha carreira no Botafogo como atleta profissional, foi meu primeiro clube. No amadorismo já foi o Central do Cruz das Armas, o famoso Central de Pedrinho. E o Botafogo foi onde eu consegui me profissionalizar e consegui logo no primeiro ano de 86 ser campeão paraibano. Em 88 conseguimos mais um título como atleta, né? E depois a gente saiu para jogar em algum clube, em outros clubes, né? E também fui campeão do Santa Cruz de Santa Rita, campeão paraibano, em 2005. Em 2006 fui campeão pelo América de Natal, conseguindo também, além de ser campeão potiguar, conseguindo também ser vice-campeão brasileiro da Série B, levando o América ao acesso, né, da Série A, onde disputamos a Série A e fomos muito bem, deixamos a equipe ainda no ano de 98 na primeira divisão. Foi quando eu saí, voltei para Paraíba novamente e fui jogar no 13, e depois do 13 voltei para o Botafogo para encerrar minha carreira. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Botafogo. Foi onde eu comecei, é o clube, posso dizer assim, o clube do meu coração, mas tenho muito respeito pelos meus adversários que eu sempre joguei contra e os que eu trabalhei, né? No caso, o Auto Esporte, na época, os diretores Paulo, Zezinho, o seu Paiva, que Deus o tenha, uma pessoa muito querida, uma pessoa que me deu total condição para que eu pudesse fazer aquele trabalho. Estávamos preparados para um campeonato mais longo, mas infelizmente algumas equipes desistiram e facilitaram a nossa subida, pode-se dizer até assim, né? Mas estávamos preparados e eu tinha certeza que nós iríamos levar o Auto Esporte à primeira divisão, naquele ano de 2006. E, para mim, a partir do momento que eu começo um trabalho em um clube, eu não já vou jamais estar pensando em outro. Eu estou pensando sempre naquele ali onde eu estou executando meu trabalho. Então, foi dedicação total ali no Auto Esporte. E se algum dia voltasse a trabalhar, seria da mesma forma, porque, acima de tudo, está o profissionalismo. Então, você tem que honrar aquela camisa que você está vestindo naquele momento. Tudo bem, Washington. Assim, são as dinâmicas do futebol, né? Principalmente quando você tem uma trajetória aí quanto jogador, né? E depois, praticamente ali já no ano seguinte, né? Um pouco tempo depois, já começa como trabalhar na comissão técnica, né? Como treinador de futebol ou qualquer outra função. Existe muito essa possibilidade, né? De você enfrentar um clube, né? Que você atuou, né, em alguma época passada. Aí, no caso, o Washington, você também teve uma passagem pelo Auto Esporte. Como foi essa passagem na época de jogador? Na verdade, eu tive duas passagens como Duas jogador no passagens. Auto Esporte.
A primeira foi na um campeonato que tinha dos clubes, como é que se chama, rapaz? Não é Copa Verão, não. Copa Verão já foi. Foi Integração? Copa Integração, justamente. Eu tive uma participação pelo Auto Esporte e depois, em 92, foi minha segunda passagem pelo Auto Esporte, onde o treinador era Nereu Pinheiro, e passei ainda 6 meses, que nós tínhamos um campeonato muito longo, né, que começava em janeiro e terminava em dezembro. Então, eu tive o primeiro semestre todinho no Auto Esporte e depois eu fui transferido para o ABC de Natal, onde consegui um vice-campeonato como atleta lá. Mas foi uma boa passagem que eu tive pelo Auto Esporte, saí porque recebi uma proposta muito boa e o pessoal do Auto Esporte entendeu e houve a minha liberação para que eu pudesse atuar pela equipe do Rio Grande do Norte, o ABC, no caso, que foi em 92. Washington, você ganhou o Campeonato Paraibano como jogador em 86 e 88, jogando pelo Botafogo da Paraíba. Em 87, o Auto Sport ganhou o estadual, né? A partir disso, né, dessa sequência aí, né, de 3 campeonatos, né, no mínimo, estaduais, um time da cidade de João Pessoa ganhar, né? Como era, assim, antes do Botalto, né? Os dias ali, ou a semana que antecedia os Botaltos. Como era, assim, o clima era diferente, a preparação era diferente. Como era, assim, você enquanto jogador, na época? É, na época que eu iniciei em 86, nós tínhamos muitos jogadores de qualidade. As equipes também, as equipes adversárias também montavam grandes equipes e era um campeonato bastante acirrado. Não só o clássico com o Auto Esporte, que era o clássico local, que era muita motivação. O torcedor já começava na segunda-feira até a hora do jogo, incentivar, acompanhar os treinamentos, participar dos programas de rádio, de televisão. Então era muito movimentado, era jogo que a gente dizia, ó, hoje, clássico a gente não pode perder o clássico, a gente pode perder para quem for, mas o clássico a gente tem que ganhar, porque o clássico ele, como se fosse uma injeção, uma vitamina, ele deixa você com moral. Da mesma forma era 13 Campinense, Atlético e Souza, Guarabira e Vila Branca. Então, o clássico bem disputado, aquele vencedor, ele geralmente ele sai fortalecido para o restante do campeonato. E não foi diferente, não. Foi uma semana de muito trabalho, muita dedicação e muita atenção para que a gente pudesse sempre ganhar os clássicos. Eu gostava muito de jogar contra o Auto Esporte, contra a 13, contra a Campinense, que eram os jogos mais pesados, né? Os jogos mais divulgados, os jogos mais movimentados. Então, sempre foi um enorme prazer jogar o Botalto aqui e sinto saudade hoje de ir ao estádio justamente por isso, que a gente não vê mais, além do clássico, a gente não vê mais o nível, né, que tinha antigamente, Botalto, duas equipes fortíssimas, os jogos às vezes eram decididos no detalhe, como foi na final de 87, né, que finalzinho perdemos o título para o Auto Sport, gol do Bona, a bola lançada na área pelo jogador do Auto Sport lá, o Dentinho, um cabeção, desviou e o Bona pegou de primeira. Tinha acabado de entrar no jogo, só deu esse chute, fez o gol e acabou o jogo. Fez o gol e se sagrou-se, né? Consagrou-se. Então, foram jogos sempre bem disputados e de casa cheia, né? Que a torcida do Auto Sport, apesar de não ser tão grande, mas comparecia em grande número e o Almedão ficava muito bonito. Washington, como você observa o futebol de forma geral? Como
feito hoje, jogado hoje, tem muita diferença da época que você era jogador? Sim, tem muita diferença, sim. Hoje, a gente não tem a qualidade que tínhamos há tempos atrás. Temos qualidade, sim, mas não numa grande quantidade como tínhamos. Você vê hoje qualquer jogador de médio porte está com a camisa 10 do clube, está representando o clube. Antigamente, não. Antigamente, só vestia 10 quem sabia realmente jogar, quem era craque. Aí botava a camisa 10. A camisa 10 era muito respeitada. E, infelizmente, com o progresso, como se diz, né? Dessas numerações aí de 23, 25, 50, qualquer número bota aí agora nos atletas para jogar. Então, desfigurou um pouco aquele de 1 a 11, né? E a partir do 12 já era o reserva. Então, eu acho que isso tirou um pouco da beleza do futebol. Mas, de qualquer forma, craque mesmo hoje está difícil. A gente não vê mais o craque de futebol. Eu creio que isso, devido à maioria dos clubes aí, não ter mais aquele trabalho de base que faziam com muita seriedade. Eu ia para o estádio com meu pai, quando eu era criança, e via a equipe de juniores do Botafogo jogar, a equipe dos juniores do Alto Esporte jogar na preliminar. Então, aquilo ali eram os futuros craques, que a gente sabia que mais na frente a gente ia estar vendo aqueles atletas ali jogarem vestindo a camisa do seu clube. E hoje, praticamente, a gente não vê essas preliminares, porque o gramado não sei o quê, o gramado tem que cuidar do gramado, tem que poupar o gramado, e interessante é que jogávamos, né, de janeiro a dezembro, era jogo direto. Aí agora um campeonato de 2 meses, você não pode botar uma preliminar porque vai estragar o gramado, mas pode fazer um show, né? Fazer um show e deixar o gramado aí todo acabado. É coisa do futebol paraibano. Eu não entendo isso não, mas não concordo. Campo de futebol é para jogar futebol, não é para fazer show. Mas, de qualquer forma, a evolução do futebol com as novas técnicas, né? Um novo aparato de máquinas, de estudos, tornou o futebol um pouco mecanizado. Eu não gosto muito disso, porque hoje quem praticamente bota os atletas para jogar é o departamento médico. Então, se o jogador está com uma predisposição para ter uma contusão, os caras fazem um examezinho de sangue lá e diz que o atleta não vai poder jogar. Aí fica difícil você trabalhar e chegar no dia do jogo, o atleta dormiu mal e não joga. Eu sou do tempo que a gente estava com dor de barriga, jogava, estava com febre, jogava, e jogava por amor também pela camisa que a gente vestia. E era uma época ruim, né? Porque a gente chegava 3, 4 meses de salário atrasado e estavam ali todo dia trabalhando, indo para o jogo e aguardando um dia receber, né, os pagamentos. Apesar de uma forma ou de outra a gente recebe. Mas hoje em dia não. Hoje é toda a condição dada, você tem tudo e os atletas não conseguem desempenhar um bom futebol dentro de campo. Na maioria das vezes, né? Eu não diria todos, mas muitos atletas aí que recebem pagamento em dia, mordomia, hotel na praia, luvas, um bocado de requisitos no contrato, produção por gol, por passe. Então, os caras têm tudo isso e não conseguem apresentar um bom futebol. E no meu tempo, não. No meu tempo era um bichozinho de vez em quando que o cara oferecia e a gente sempre ali honrando a camisa, né? Eu acho que a diferença é essa aí, o amor pelo clube. Os atletas hoje vêm, passam 2, 3 meses, então jamais ele vai criar um vínculo com aquele clube. Ele vem só por uma passagem. E se o clube não tem calendário para o ano todo, principalmente, aí sim é que ele vem totalmente sem compromisso. Ele sabe que dali a 2, 3 meses, quando terminar aqui, ele já está empregado, já tem gente trabalhando para ele.
para ele ir para outro clube. Então os caras não ligam mais, os caras não tem mais aquele amor, não tem mais aquela responsabilidade. E no meu tempo a gente tinha nossa responsabilidade, tinha o amor à camisa, e a gente gostava, acima de tudo, de jogar futebol. Washington, existe essa mudança aí, né, que aconteceu no calendário, né, principalmente nos estaduais, né? Você vê assim na época dos anos 90 mesmo, né? Início dos anos 2000, eram partidas primeiro turno, segundo turno, quadrangular final, melhor de três, e os campeonatos aí que duravam, os estaduais, que duravam semanas e meses, né? Assim, você, como ex-atleta, como você observa hoje, por exemplo, um campeonato estadual com apenas 9 rodadas na primeira fase, às vezes um clássico da cidade, né? Quando acontece, praticamente ocorre uma vez, se acontecer uma segunda vez, é numa possível semifinal, se os dois clubes os rivais, né, se classificarem, ou numa final, né, se coincidir também, né? Como você observa assim essa diminuição, né, em relação à questão de calendário para beneficiar, né, enfim, clube de Série A e entre outras questões aí. Como é que você observa isso? Eu acho que tirando, né, os clubes da Série A, os clubes da Série B e da Série C, esses campeonatos deviam ser mais longos. Usava uma segunda equipe para disputar, entendeu? Eu sei que o gasto é muito grande, mas se você tem um campeonato mais longo, você tem a oportunidade de botar um time B para jogar e observar jogadores, principalmente jogadores da base, feito na casa, né? Para que você possa não chegar no fim do ano e não gastar tanto com contratações, tendo atletas para que você possa colocar na equipe principal. Eu achei muito ruim com esses calendários reduzidos aí, que para os clubes do Nordeste, principalmente, que não conseguem disputar um campeonato brasileiro, o calendário fica muito resumido, então você passa praticamente 8 meses sem fazer nada. Isso é ruim para o futebol, é ruim para a cidade em que o clube está. Digamos aí, os clubes de Campina Grande, se ficar algum fora. Então, é um prejuízo total. Como aqui também o Alto Esporte e o Botafogo ficar fora de um campeonato brasileiro, é triste. O torcedor não vai ter o que assistir. Então, eu creio que o campeonato estadual, sendo como era antigamente, de 6 a 8 meses, ele ia render mais frutos. Talvez fosse um pouco cansativo, mas, como eu disse, né? Se tiver duas equipes para estar disputando, com certeza dava certo. Porque em 86, disputávamos 3 turnos do Campeonato Paraibano e disputávamos a Série A do Brasileiro. Foi o último brasileiro da Série A que o Botafogo disputou. Foi no ano de 86, foi quando eu iniciei minha carreira e tive a oportunidade de participar. E o Botafogo era viagem de mais viagem e, em paralelo, tinha o Campeonato Paraibano. E a gente jogava quarta, domingo e não tinha problema nenhum. Hoje, qualquer coisa que se faça é para reduzir os campeonatos estaduais, que eu não sei como ainda não acabou. Não sei por que não acabou ainda. Mas eu acho que a tendência é acabar os estaduais. Washington, como foi que você chegou ao Alto Esporte em 2006? Eu quando saí do Botafogo, em 2005, fui para a cidade de Patos, onde fiz um trabalho nacional de Patos, né? Fomos vice-campeão paraibano, levamos o nacional
a disputar uma Série C, onde tínhamos uma equipe muito forte, uma equipe muito bem treinada, uma equipe que só não subiu para a Série B porque houve um erro do nosso supervisor, onde um atleta foi escalado irregularmente porque não tinha ainda condição de jogo e foi passado para a comissão que esse atleta estava inscrito, que poderia botar para rogar. E numa necessidade, no final do jogo, 5 minutos, coloquei esse jogador para rogar e no dia seguinte, após a nossa classificação, soubemos que o jogador estava irregular e o Alto Esporte iria perder 5 pontos, onde cedemos a vaga para o América de Natal. Nacional. O Nacional de Patos perdeu a vaga para o América de Natal, na Série C. E nesse mesmo ano o América subiu para a Série A, de 2005. Então, fiz um bom trabalho nacional e recebi o convite para vir trabalhar na equipe do Alto Esporte, na segunda divisão, e vim com o maior prazer e tivemos o nosso objetivo alcançado, né, que foi colocar o Alto Esporte na primeira divisão. Muito bom. Gosto, o clube está prestes a completar 90 anos, né? Como eu sempre digo para o pessoal, um tempo de 90 anos não é um período de 90 dias, né? É muita tradição, título, é muita história, né? E você, né, faz parte dessa história, né? Conseguiu, trabalhou no acesso, né, de 2006, né? E conquistou um título. Isso aí está na história e ninguém vai apagar, certo? Então, assim, eu gostaria, eu acho que você deixasse uma mensagem aí para o torcedor automobilista que está nos assistindo agora, né? Você, quanto ex-atleta e ex-treinador do clube. Eu diria para o torcedor do Alto Esporte que ele jamais abandone seu clube. Mesmo nesses momentos difíceis que o clube do Alto Esporte está passando, o Alto Esporte é um clube de 90 anos de idade, né? Vai fazer 90 anos. Então, é muita história, é muita coisa e não pode ficar pelo caminho. E o torcedor é o principal responsável para que isso não venha acontecer, né? Então, eu desejo muita sorte à equipe do Alto Esporte, que as pessoas que estão à frente dele dê o máximo de si para que ele possa, mais uma vez, voltar à primeira divisão e abrilhantar o nosso futebol, como sempre fez nas épocas em que ele estava disputando esse campeonato. E eu tenho certeza que o Alto Esporte ainda vai dar muita alegria à sua torcida e vai disputar a primeira divisão logo, logo. Muito bom. Bem, torcedor, esse foi mais um episódio do Arquibancada Automobilista Entrevista dos Vencedores. E na oportunidade recebemos o Astor Lobo, treinador do Alto Esporte em 2006, vencedor da Série A2. E desde já, torcedor, queria que você gostaria, né, que você deixasse um like, né, inscreva-se no canal, compartilhe com os grupos aí de torcedores automobilistas, torcedores de outros clubes também que gostam do futebol, né? Esse é um projeto idealizado por torcedor para torcedor, né? E nos acompanhe que a cada semana, né, de forma periódica, a gente traz um convidado aqui, né, com muita história, com muitas conquistas, muitas vitórias, né, para o torcedor. Desde já, mais uma vez, Washington, muito obrigado, certo? Você está apoiando esse projeto e
o espaço está aqui aberto. Quiser retornar, o espaço está aberto, Washington. Eu que agradeço, Marcos, pela oportunidade de estar lembrando a esse pessoal. Eu sei que tem muita garotada aí que torce pelo Auto Esporte que não me conhecia, não sabe um pouco da história do Auto Esporte, e você está trazendo isso à tona. É muito importante valorizar as pessoas que conquistaram algo pelo Auto Esporte. Então, o seu programa foi de uma iniciativa maravilhosa, e eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com esse novo empreendimento seu aí de voltar a falar do auto esporte, a divulgar o auto esporte. Você, como torcedor que gosta do clube, que torce pelo clube, que quer ver o clube no ponto mais alto. Então, eu tenho só que lhe parabenizar e te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando e mostrando minha cara para aquelas pessoas que só ouviu falar de nome. Então, agora está me vendo pessoalmente, através da TV, através desse programa, e eu te agradeço, e mais uma vez obrigado, e estarei sempre à disposição para falar do futebol e do auto esporte em especial. Bem, pois tá, pessoal. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.